gravando a reunião. Então, deixa eu só retornar onde nós paramos aqui, só para vocês não perderem o fim da meada. Então, está aqui. Então, aqui, a gente começou aqui quando, né, aí o povo estava na rua, né, reivindicando, né, estava com protesto, né, abaixo a ditadura, amanhã será outro dia. Nós colocamos, né, a música para vocês do Chico Buarque, né, e estávamos caminhando para uma abertura política. E o presidente da época era o general Figueiredo, João Batista Figueiredo. Está aqui. Aí nós temos aí o povo na rua reivindicando eleições diretas, um dos maiores movimentos da história republicana, diretas já, povo na rua, o povo queria votar para presidente da República. Então está aí. É o que nós estávamos falando aqui. Né? Então está aqui, mas de 1º de janeiro a 16 de abril de 1984, mais de 3 milhões de brasileiros participaram de 53 grandes comícios em dezenas de cidades brasileiras. Era o auge da campanha das diretas já, o maior movimento de massa da história do país. No período da abertura política, várias outras emendas preparam o quê? O restabelecimento de liberdades e instituições democráticas. Tinham vários deputados propondo a emenda à Constituição para que o povo pudesse votar, e a emenda que passou foi a emenda Dante de Oliveira, um deputado do PDT de Mato Grosso do Sul, ou se não de Goiás, é um desses dois estados aí. Então, está dado aí. Vamos pegar aqui. Nós temos aí, né, um movimento, aí tem um símbolo, né, do movimento das diretas já, o Chico Buarque de Holanda, vocês conhecem bem. Eu quero votar para presidente, era essa máxima, né? O povo já estava na rua. Isso aqui é a Candelária, no Rio de Janeiro, né? Nós estamos aí atrás de Chico. Então, tá aí, né? Aí nós temos aí a caracterização. Temos aí o movimento das diretas já, em 1984, né? Onde as eleições eram o quê? Eram indireta, né? Então, havia, sim, de certa forma, no colégio eleitoral, foi feito uma disputa em 1984, né? Essa eleição aqui de 84, ela foi ainda, né, indireta. Tinha um colégio eleitoral onde disputou o seu Paulo Maluf e Tancredo Neves, onde saiu vitorioso quem? O Tancredo Neves, que faleceu. Ele adoeceu, e quem assumiu em 86 os destinos do Brasil, ainda nós não tínhamos ainda, né, eleição direta, né? Era uma eleição indireta no colégio eleitoral, vamos ressaltar isso aí. Aí retornou a democracia, o vice de Tancredo Neves era o Sarney, né? Como nós falamos anteriormente, o Tancredo morreu, adoeceu, e de 1985 a 1990, com José Sarney, nós tivemos aí o primeiro governo civil após a ditadura. Repetindo, essa eleição de Tancredo foi no colégio eleitoral. O povo não votou ainda. Muito bem? Aí, se convocou o quê? Em 1987, foi feito o quê? A convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte foi a Assembleia, através do poder originário, que
os deputados eleitos escreveram a Constituição de 88, né? Ela foi promulgada em 5 de outubro, e nessa Constituição de 88 é que se permitiu o quê? É que se permitiu a eleição direta para presidente da República. E o primeiro presidente da República, ele foi eleito em 1990, foi Fernando Collor de Mello. Após a ditadura, a gente teve o quê? O Tancredo Neves, né? Eleito no colégio eleitoral, né? Morreu, assumiu o Sarney, e o Sarney ele convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para que surgisse o quê? Para que surgisse um novo Estado democrático de direito. Em 1990, o povo brasileiro voltou a votar para presidente da República. Então, tá aí. Bem, aqui está dizendo aqui o seguinte, né? Em 1º de fevereiro de 1987, foi instalado o quê? A Assembleia Nacional Constituinte, composta de quem? De 559 congressistas, 72 senadores e 487 deputados federais eleitos no ano anterior, eleitos, né, em 86. E presidida por quem? E presidida pelo deputado Ulisses Guimarães, do Partido Democrático Brasileiro, que era o PMDB. Muito bem? Então, está aí a Assembleia Nacional Constituinte, ela foi instalada em 1º de fevereiro de 87. Importante, este é o poder constituinte originário. Importante a gente saber. E o que é o poder constituinte originário? É aquele poder que origina a nova Constituição. A gente vai fazer exercício sobre ele hoje aí. E eu coloquei uma questão na prova, hein? Sobre o poder constituinte originário. Então, está aqui. Aí, a promulgação da Constituição de 88 pelo presidente do Congresso Nacional, o deputado Ulisses Guimarães. Com a Constituição Cidadã, os deputados, né, comemorando uma abertura política, né, uma Constituição muito avançada, porque ela foi escrita após o regime militar. Então, de certa forma, havia, né, muita expectativa sobre esse novo Estado que nascia em 5 de outubro de 1988. Aqui. Então, aí, meu amigo, aí não se sabe se a Constituição de 88 é a 7ª ou a 8ª Constituição, pessoal, porque nesse meio a gente houve uma emenda à Constituição, né? E aí ficou dizendo, não, a emenda XY, ela é uma emenda, né? Ou é uma Constituição. Então, na verdade, né, vamos colocar, a nossa Constituição de 88 é a 7ª, mas tem algumas correntes aí que diz que é a 8ª. Então, por isso que eu botei a 7ª ou a 8ª Constituição. Mas é uma Constituição, né? A gente viu que a primeira Constituição nossa foi a de 1824, né? A Constituição Imperial de Dom Pedro I. Então, nós temos aí, né, a Constituição, que foi o quê? Que está em vigência hoje. Esperamos
Esperamos que essa Constituição seja respeitada e nenhum maluco rasgue a Constituição, porque os Estados Unidos, eles possuem a deles desde 1787. É um Estado, é uma Constituição democrática, onde a lei é que é a maior autoridade da nossa nação. Ninguém está acima da lei, nem o presidente da República. Ele está subordinado, ele está submetido ao ordenamento jurídico pátrio, que se chama Constituição Brasileira. Não vamos deixar esta Constituição ser rasgada, pessoal. Vocês, como futuros advogados, vocês serão obrigados a defendê-las. Então, está aqui, elaborada onde? Elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, legal e legitimamente convocada e eleita. E promulgada por quem? Por quem? Em qual governo? Foi promulgada no governo José Sarney, porque a gente viu lá o José Sarney. Ele foi empossado em 86, após a eleição de Tancredo Neves, no colégio eleitoral, e 88 ele ainda estava governando o nosso país. Ok? Então, tá aí. Temos aqui as principais medidas da nossa Constituição em vigência. Bem, mantém o quê? Mantém a tradição republicana brasileira, do regime o quê? Regime representativo e o quê? E presidencialista. E o Estado é o quê? É uma república federativa, muito bem? Uma democracia representativa. Nós temos aqui um sistema político onde nós somos representados por deputados e senadores, os presidentes, os governadores e os prefeitos. Então, o regime nosso é um regime representativo, tá? Somos uma república presidencialista, ok? Então, aqui nós não temos uma monarquia, e sim uma coisa pública, república. Está aí. E a nossa Constituição, ela o quê? Ela amplia e fortalece o quê? Os direitos individuais. Artigo 5º da Constituição Federal, que eu pedi ao nosso amigo Matheus para ler semana passada. E o que são os direitos individuais? Olha só, ela fortalece, porque a gente viu lá atrás a Constituição de 1946, após a ditadura de Getúlio Vargas, né? O general Dutra, se eu não me engano, né? O Dutra, ele fortaleceu os direitos individuais, inclusive a vida. A vida é um direito individual. A liberdade, por quê? A Constituição de 1946, ela vinha após o quê? Após um regime de ditadura. E nesse regime ditatorial, no Brasil, do segundo governo de Getúlio Vargas, havia o quê? Havia a pena de morte. Era uma coisa séria. Então, o Dutra, né, ele fortaleceu os direitos individuais lá em 1946. A mesma coisa os constituintes, quando escreveram a Constituição de 88, eles falaram, olha, a ditadura matou muita gente no Brasil.
A ditadura matou muita gente no Brasil. Então, o novo Estado que está surgindo, nós temos que obrigatoriamente fortalecer o quê? Os direitos individuais, que dentre eles é a vida. Então, o Estado brasileiro, ele faz a defesa da vida, a defesa da liberdade de expressão. Muito bem? Então, está dado aí. E as liberdades públicas, que havia o quê? Havia sofrido restrições com a legislação do regime militar, garantindo que a inviolabilidade, pessoal, do direito à vida, viu aqui? O de direito individual, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Muito bem? Então, esses são os direitos individuais. Eles são o quê? É um direito inviolável. Ele não pode ser violado por ninguém. Por ninguém. Tá certo? A não ser que tenha uma outra constituinte e se escreva outro Estado, uma outra Constituição e seja alterado esses direitos. Mas, enquanto estiver em vigência a Constituição de 88, a vida é um direito inviolável, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade privada. E a propriedade privada. Está aí. Muito bem. E a nossa Constituição Cidadã, promulgada pelo deputado Ulisses Guimarães, mantém o quê? Mantém o poder executivo forte, permitindo o quê? A edição de medidas provisórias com força de lei. Tá? Estende o quê? Estende o direito do voto facultativo, tá certo? Analfabetos e a maiores de 16 anos. Então, pessoal, o voto no Brasil só é obrigatório para quem tem acima de 18 anos, tá? 18 ou mais, né? E ele é facultativo, isso é matéria de concurso, hein? Ele é facultativo no caso das pessoas, né? Analfabetas e os maiores de 16 anos, ok? Estabelece o quê? Estabelece a educação fundamental como obrigatória, universal e gratuita. Muito bem? Então, educação de base, né? Educação de base, ela é obrigação do Estado. Muito bem? E enfatiza também o quê? Enfatiza a defesa do meio ambiente e o quê? É a preservação dos bens e documentos de valor histórico, artístico e cultural, assim como os sítios arqueológicos. Então, está aí, essas são algumas medidas contempladas pelos deputados constituintes. Foram os deputados que nós elegemos para escrever a Carta Maior, a lei maior do país, a Carta Magna. Aí. Bem, finalizando a nossa matéria, tá certo? Nós temos aí, se vocês quiserem, esse material está com vocês, as sugestões de filmes sobre a ditadura militar no Brasil. Aí vocês olham aí, tá? Se quiserem olhar na Netflix, ok? Está a sugestão de filmes aí para vocês conhecerem melhor esse período vergonhoso da história do Brasil. Está aí. Né? E um dizer final, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Muito bem? Muito bem? Então, pessoal, viva a liberdade e viva a democracia. A despeito da democracia não ser um bom
sistema político, né? Mas ele ainda é o melhor que nós temos. Portanto, nós temos a obrigação de defender a democracia, o governo do povo. Isso nós não podemos abrir mão. O advogado, ele é comprometido com a liberdade. O advogado, ele é comprometido com os direitos individuais, a vida. Isso aqui, pessoal, não é um efeito especial meu, não. É que eu moro do lado da igreja aqui do Salesiano, e hoje está sendo comemorado, né? O dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Né? Então, esses efeitos especiais, eu vou aproveitá-los e falar: e viva a democracia, e viva a liberdade. Muito bem? E que nunca mais retorne a ditadura no Brasil. Muito bem? Então, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje, a nossa matéria, encerrando aqui, interromper